Por isso, orará a ti todo aquele que é piedoso. Salmo 32, verso 6. Quem é o homem piedoso? Para a resposta completa, apresentarei vários sinais específicos e o caráter de um homem piedoso. O primeiro sinal fundamental de um homem piedoso é um homem de conhecimento. Os prudentes são coroados de conhecimento. Provérbios capítulo 14, versículo 18. Os santos são chamados de virgens sábias, conforme Mateus 25, verso 4. Um homem natural pode ter algum conhecimento discursivo de Deus, mas ele não sabe nada como deveria saber. Ele não conhece Deus salvadoramente. Ele pode ter o olho da razão aberto, mas não discerne as coisas de Deus de maneira espiritual. As águas não podem ir além de sua nascente. Os vapores não podem subir mais alto do que o sol os atrai. Um homem natural não pode agir acima de sua esfera. Ele não é mais capaz de julgar corretamente as coisas sagradas do que um cego é capaz de julgar as cores. Primeiro, ele não vê o mal de seu coração. Se um rosto é tão negro e deformado, ainda assim não é visto sobre um véu. O coração de um pecador é tão negro que nada além do inferno pode moldá-lo, mas o véu da ignorância o esconde. Segundo, ele não vê as belezas de um Salvador. Cristo é uma pérola, mas uma pérola escondida. O conhecimento de um homem glorioso está se acelerando. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois com ele me vivifica este. Salmo 119, verso 93. O conhecimento na cabeça de um homem natural é como uma tocha nas mãos de um homem morto. O verdadeiro conhecimento anima. Um homem piedoso é como João Batista, uma lâmpada acesa e brilhante, conforme João capítulo 5, versículo 35. Ele não apenas brilha pela iluminação, mas queima pelo afeto. O conhecimento do cônjuge a deixou doente de amor. Cantares capítulo 2, versículo 5. Estou ferida de amor. Sou como um cervo que é atingido por um dardo. Minha alma jaz sangrando, e nada pode me curar, a não ser uma visão daquele a quem minha alma ama. O conhecimento de um homem piedoso está se apropriando. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Um remédio é melhor quando é aplicado. Esse conhecimento aplicativo é alegre. Cristo é chamado de fiador em Hebreus capítulo 7, versículo 22. Oh, que alegria, quando estou afogado em dívidas, saber que Cristo é meu fiador. Cristo é chamado de advogado. A palavra grega para advogado significa consolador. Oh, que consolo é, quando tenho uma má causa, saber que Cristo é meu advogado, que nunca perdeu nenhuma causa que pleiteou. Mas que questão! Mas como saberei se fiz uma aplicação correta de Cristo? Um hipócrita pode pensar que se aplica quando não faz. Eu respondo, aquele que aplica corretamente a Cristo, coloque esses dois juntos. Jesus é Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Cristo Jesus, meu Senhor. Muitos aceitam Cristo como Jesus, mas o recusam como Senhor. Você se junta ao príncipe e é Salvador. Atos 5:31. Você também seria governado pelas leis de Cristo, como salvo por seu sangue? Cristo é um sacerdote no seu trono, conforme Zacarias capítulo 6, versículo 13. Ele nunca será um sacerdote para interceder, a menos que seu coração seja o trono onde ele abrande seu centro. Uma verdadeira aplicação de Cristo é quando o tornamos como marido, de tal maneira que nos entregamos a ele como Senhor. O conhecimento de um homem piedoso é transformador. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Como um pintor olhando para um rosto desenha um rosto parecido com ele na pintura. Assim, olhando para Cristo no espelho do Evangelho, somos transformados em sua semelhança. Podemos olhar para outros objetos que são gloriosos, mas não se tornam gloriosos por eles. Um rosto deformado pode contemplar a beleza ainda assim e não se tornar belo. Um homem ferido pode olhar para um cirurgião e ainda assim não ser curado, mas esta é a excelência do conhecimento divino. Ele nos dá uma visão de Cristo, que nos faz participar de sua natureza.
Como Moisés, quando viu as costas de Deus, seu rosto brilhou, pois alguns dos raios da glória de Deus caíram sobre ele. O conhecimento de um homem piedoso está crescendo no conhecimento de Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 10. O verdadeiro conhecimento é como a luz da manhã, que aumenta no horizonte até chegar ao Mediterrâneo. Tão doce é o conhecimento espiritual, que quanto mais um santo sabe, mais sedento ele tem de conhecimento. É chamado de riqueza do conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Quanto mais riquezas um homem possui, mais ele ainda deseja. Embora Paulo conhecesse a Cristo, ele o conheceria ainda mais, para que eu conheça e o poder da sua ressurreição. Filipenses 3, versículo 10. Pergunta: mas como obteremos esse conhecimento salvador? Respondo: não pelo poder da natureza. Alguns falam de que quão longe pode ir a razão bem aprimorada. Felizmente, o fio de prumo da razão é muito curto para compreender as coisas profundas de Deus. Um homem não pode, pelo poder da razão, alcançar o conhecimento salvador de Deus. Assim como o pigmeu não pode alcançar as pirâmides, a luz da natureza não nos ajudará a ver Cristo mais do que a luz de uma vela nos ajudará a entender. O homem natural não compreende as coisas de Deus, nem as pode conhecer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O que devemos fazer então para conhecer a Deus de uma maneira que salva almas? Eu respondo: vamos implorar a ajuda do Espírito de Deus. Paulo nunca se viu cego até que uma luz brilhou do céu. Deus deve ungir nossos olhos antes que possamos ver. O que precisava que Cristo mandasse Laodiceia vir a ele para colírio, se ela pudesse ver antes? Imploremos ao Espírito, que é um espírito de revelação. Salvar conhecimento não é por especulação, mas por inspiração. A inspiração do Todo-Poderoso dá a entendimento. Podemos ter noções excelentes em divindade, mas o Espírito Santo deve nos capacitar a conhecê-las de maneira espiritual. Um homem pode ver os números de um mostrador, mas não pode dizer como vai o dia a menos que o sol brilhe. Podemos ler muitas verdades na Bíblia, mas não podemos conhecê-las de maneira salvífica até que o Espírito de Deus brilhe sobre nós. O Espírito que prescruta todas as coisas, sim, as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A Escrituras nos revela Cristo, mas o Espírito revela Cristo em nós. O Espírito dá a conhecer aquilo que todo mundo não pode fazer, a saber, o sentido do amor de Deus. O homem piedoso é o homem agindo pela fé. Como o ouro é o mais precioso entre os metais, assim é a fé entre as graças. A fé nos isola da oliveira brava da natureza e nos inocula em Cristo. A fé é a artéria vital da alma. O justo viverá pela fé. Hebreus 2 e 4. Os que são destituídos da fé, embora respirem, ainda são carentes de vida. A fé é o vivificador das graças. Nenhuma graça se move até que a fé a coloque em operação. A fé está para a alma, como os espíritos animais estão para o corpo. Eles exercitam operações vivas no corpo. A fé hesita o arrependimento. É como o fogo para a labar que faz cair. Quando acredito no amor de Deus por mim, isso me faz chorar por pecar contra um Deus tão bom. A fé é a mãe da esperança. Primeiro, cremos na promessa, depois esperamos por ela. A fé é o óleo que alimenta a lâmpada da esperança. A fé é a esperança, que são duas graças de tartaruga. Tira um e o outro definha. Se os tendões forem cortados, o corpo é coxo. Se o nervo da fé for cortado, a esperança é manca. A fé é o fundamento da paciência. Aquele que acredita que Deus é seu Deus e todas as providências trabalham para o seu bem, pacientemente se entrega à vontade de Deus. Assim, a fé é um princípio vivo e a vida de um santo nada mais é do que uma vida de fé. Sua oração é o sopro da fé, sua obediência é o resultado da fé. Um homem piedoso pela fé vive em Cristo como a viga vive no sol. Eu vivo, todavia, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Um cristão pelo poder da fé vê acima da razão, pisa acima da lua.
2 Coríntios 4,18. Pela fé seu coração fielmente se aquieta. Ele confia a si mesmo e a todos seus negócios com Deus. Como em tempo de guerra, os homens entram em uma guarnição e confiam em si mesmo e em seu tesouro ali. Então, o nome do Senhor é uma torre forte. Nenhum crente confia em tudo que vale nesse guardião, porque eu sei em que tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Deus confia a Paulo o seu evangelho e Paulo confiou sua alma a Deus. A fé é um remédio contra todos os problemas. É a âncora de um homem piedoso que ele lança no mar da misericórdia de Deus e é impedido de afundar em desespero. Pergunta: onde os piedosos descobrem sua santidade? Eu respondo: primeiro, ao odiar a roupa manchada pela carne. Os piedosos se colocam contra o mal, tanto no propósito quanto na prática. Eles têm medo daquilo que parece pecado. A aparência do mal pode prejudicar um cristão fraco. Se não contamina a própria consciência de um homem, pode ofender a consciência de seu irmão. E pecar contra ele é pecar contra Cristo. Um homem piedoso não irá tão longe quanto pode, mas não ir mais longe do que deveria. Segundo ponto, os piedosos descobrem sua santidade, sendo defensores da santidade. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Salmo 119, verso 46. Quanto a piedade for caluniada no mundo, os santos se levantarão em sua defesa. Eles limparão o pó de uma reprovação da face da religião. A santidade defende os piedosos, e eles defenderão a santidade. Ela os defende do perigo, e eles a defenderão da desgraça. Um homem piedoso é muito exato e curioso para a adoração a Deus. A palavra grega para piedoso significa um verdadeiro adorador de Deus. Um homem piedoso reverencia as instituições divinas e é mais pela pureza da adoração do que pela pompa. O Senhor deseja que Moisés faça o tabernáculo de acordo com o padrão do monte. Êxodo 25, versículo 40. Se Moisés tivesse omitido algo no padrão ou adicionar algo a ele, isso teria sido muito provocador. O Senhor sempre deu o testemunho de seu descontentamento contra aqueles que corromperam sua adoração. Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, que ele não lhe ordenara, e saiu fogo do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 2. Tudo que não é designado pelo próprio Deus em sua adoração, ele considera como fogo estranho, e não é de admirar porque ele esteja tão furioso com isso. Pois como se Deus não fosse sábio o suficiente para indicar a maneira como ele será servido, os homens irão prescrever a ele, e como se as regras para sua adoração fossem defeituosas, eles tentam consertar a cópia e acrescentar suas invenções. Um homem piedoso não ousa variar do padrão que Deus lhe mostrou nas Escrituras. Esta pode não ser a menor razão pela qual Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele manteve as fontes da adoração de Deus puras e em assuntos sagrados não superinduzir nada de sua própria invenção. Um homem piedoso é um piedoso e um apreciador de Cristo. Para ilustrar isso, mostrarei que Jesus Cristo é precioso em si mesmo. Eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Cristo é comparado às coisas mais preciosas. Cristo é precioso em sua pessoa. Ele é a imagem da glória de seu Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3. Cristo é precioso em seus ofícios, que são vários raios do sol da justiça. Primeiro, o ofício profético de Cristo é precioso. Ele é o grande oráculo do céu. Ele tem uma preciosidade acima de todos os profetas que vieram antes dele. Ele ensina não apenas o ouvido, mas também o coração. Aquele que tem a chave de Davi em suas mãos abriu o coração de Lídia. Atos 16:14. Segundo ponto, o ofício sacerdotal de Cristo é precioso. Esta é a base sólida de nosso consolo. Agora, uma vez ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. Em virtude desse sacrifício,
A alma pode ir a Deus com ousadia. Senhor, dai-me o céu. Cristo comprou para mim. Ele foi pendurado na cruz para que eu pudesse sentar no trono. O sangue e o incenso de Cristo são os dois eixos sobre os quais gira a nossa salvação. Terceiro ponto. O ofício real de Cristo é precioso. Na sua veste e na sua coxa tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Cristo tem preeminência acima de todos os outros reis por majestade. Ele tem o mais alto trono, a mais rica coroa, os maiores domínios e a posse mais longa. Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Hebreus 1:8. Cristo ergue seu cetro, onde nenhum outro rei o fez. Ele governa a vontade e as afeições. Seu poder liga a consciência. Se somos premiados de Cristo, então o preferimos em nosso juramento, antes de outras coisas. Valorizamos Cristo acima de honra e riqueza. A pérola de grande valor está mais próxima de nossos corações. Aquele que valoriza Cristo estima as espigas de Cristo acima do que a colheita do mundo. Cristo, ele considera as piores coisas melhor do que as melhores coisas do mundo, tendo por maiores riqueza ao pobre de Cristo do que os tesouros do Egito. Hebreus 11:26. É assim conosco? Você deve ouvir alguns dizerem que eles têm pensamentos honrosos de Cristo, mas valorizam suas terras e propriedades acima dele. O jovem do Evangelho preferiu suas bolsas de ouro a Cristo. Judas avaliou 30 moedas de prata acima dele. Que não se tema se uma hora da prova chegar. Muitos preferirão renunciar ao batismo e jogar fora o libré de Cristo do que arriscar a perda de sua posse terrena por ele. Se somos premiados de Cristo, não podemos viver sem ele. Coisas que valorizamos, não sabemos como ficar sem. O homem pode viver sem música, mas não sem comida. O Filho de Deus pode querer saúde e amigos, mas não pode querer Cristo. Na ausência de Cristo, ele diz como Jó: andei de luto sem o sol. Tenho a luz das estrelas do conforto da criatura, mas quero o sol da justiça. Dai-me filhos, disse Raquel, ou morro. Gênesis capítulo 30, verso 1. Assim diz a alma: Senhor, dai-me Cristo ou morro, uma gota de água da vida para saciar minha sede. Esses valorizam a Cristo, que pode sentar-se contente sem ele. Se somos premiados de Cristo, então não devemos nos ressentir de qualquer esforço para obtê-lo. Paulo diz dos Gálatas: eles o estimavam tanto que estavam prontos para arrancar seus próprios olhos e entregá-los a ele. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Aquele que estima a Cristo arrancará aquela concupiscência que é seu olho direito. Um homem sábio jogará fora um veneno por um lincor. Ele colocará seus pés sobre o pescoço de seus pecados. Tente por isso. Como eles podem dizer que valorizam a Cristo, que não deixarão a vaidade para ele? Que escárnio e desprezo eles colocam sobre o Senhor Jesus, que preferem a concupiscência condenatória antes de um Cristo Salvador? Se fomos premiados de Cristo, estaremos dispostos a ajudar outros a tornar parte dele. Aquele que consideramos excelente, desejamos que nosso amigo tenha uma participação. Se um homem encontrou uma fonte de água, ele chamará outros para que possam beber e saciar sua sede. Nós recomendamos Cristo aos outros, nós o pregamos pela mão e os conduzimos a Cristo. Isso mostra como poucos valorizam a Cristo, porque não se esforçam mais para que seus parentes tenham parte nele. Eles obtêm terras e riquezas para sua prosperidade, mas não se preocupam em deixar-lhe a pérola de grande valor como sua porção. Então tenhamos pensamentos carinhosos de Cristo, que ele seja considerado nosso principal tesouro e deleite. Esta é a razão pela qual milhões perecem, porque eles não valorizam a Cristo. Cristo é a porta pela qual os homens devem entrar no céu. Se eles não conhecem esta porta, ou são tão orgulhosos que não se inclinam para entrar por ela, como podem ser salvos? O homem é o amante piedoso e amante da palavra. Quanto amo a tua lei. Salmo 119, verso 97. Primeiro, o homem piedoso ama a palavra escrita. Crisóstomo compara a escritura a um jardim com nós e flores. O homem piedoso se deleita em caminhar neste jardim e docentemente se consolar. Ele ama cada ramo, a parcela da palavra.
Ele ama a parte de aconselhamento da palavra, pois é um diretório e uma regra de vida. Ele contém credência e faciência, que significa coisas para serem acreditadas e praticadas. Um homem piedoso ama a palavra. Um homem piedoso também ama a parte minatória da palavra. A Escritura, como o jardim do Éden, pois contém uma árvore da vida, também possui uma espada flamejante em seus portões. Esta é a ameaça da palavra. Lança fogo no rosto de cada pessoa que segue obstinadamente na impiedade, mas Deus ferirá a cabeça dos seus inimigos e o couro cabeludo daquele que continue seus delitos. A palavra não dá indulgência ao mal. Não permitirá que um homem para entre o pecado e Deus. A verdadeira mãe não deixaria a criança ser dividida, e Deus não terá o coração dividido. Um homem piedoso também ama as ameaças da palavra. Ele sabe que há amor em cada ameaça. Deus não quer que pereçamos, portanto, misericordiosamente nos ameaça, para que Ele possa nos afegentar no pecado. As ameaças de Deus são como a marca do mar, que mostra as rochas no mar, e a ameaça de morte que se aproxima. A ameaça é um freio para nos impedir de que não corramos em uma carreira completa para o inferno. Há uma misericórdia em cada ameaça. Um homem piedoso ama a parte consoladora da palavra, as promessas. Ele vai se alimentando deles, como Sansão continuou seu caminho comendo favo de mel. As promessas são todas de medula e doçura, são a nossa pedra de bezoar quando desmaiamos. Eles são o conduto da água da vida. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações deleitam a minha alma. Salmo 94, verso 19. As promessas eram a harpa de Davi para afastar os pensamentos tristes. Eles eram os seios que ordenavam o consolo divino para ele. Um homem piedoso mostra seu amor à palavra escrita. Pela leitura diligente, os nobres bereanos pesquisavam as escrituras diariamente, conforme Atos 17, verso 11. Apolo era poderoso nas escrituras, Atos 18, 24. A palavra é nossa magna certa, a magna carta para o céu, que devemos ler diariamente esta carta. A palavra mostra o que é verdade e o que é erro. É o campo onde a pérola de valor está escondida. Como devemos cavar para esta pérola? O coração de um homem piedoso é a biblioteca para guardar a palavra de Deus. Habita ricamente nele. A palavra tem uma dupla função: ensinar e julgar. Aqueles que não serão ensinados pela palavra serão julgados pela palavra. Vamos tornar a Escritura familiar para nós. E se fosse como no tempo de Diocleciano, que ordenou por proclamação que a Bíblia fosse queimada, ou também como nos dias de Maria, rainha dos escoceses, em que era a morte ter uma Bíblia em inglês, conversamos diligentemente com as Escrituras, podemos carregar uma Bíblia em nossa cabeça. Segundo ponto, pela meditação frequente, é minha meditação o dia todo. Salmo 119, verso 97. Uma alma piedosa medita na veracidade e santidade da palavra. Ele não tem apenas alguns pensamentos transitórios, mas coloca sua mente embebida nas Escrituras. Pela meditação, ele suga esta doce flor e prepara a verdade sagrada em sua mente. Terceiro, deleitando-se nisso. É a sua recreação. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Nunca um homem se deliciou tanto com o prato que amava, como o profeta na palavra. De fato, como pode um santo escolher, mas ter grande complacência na palavra, porque tudo o que ele espera valer está contido nela? Um filho não sente prazer em ler o testamento de seu pai, onde ele faz uma transmissão de sua propriedade para ele. Quarto ponto, escondendo-a. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Como alguém esconde um tesouro para que não seja roubado? A palavra é a joia, o coração é o armário, onde deve ser trancado. Muitos escondem a palavra na memória, mas não no coração. E por que Davi colocaria a palavra em seu coração? Para que eu não peque contra ti. Assim como alguém carrega consigo um antídoto quando chega a um lugar infectado, um homem piedoso carrega a palavra em seu coração como um antídoto espiritual para preservá-lo da infecção do pecado.
porque tantos foram envenenados pelo erro, outros pelo vício moral, mas porque não esconderam a palavra como antídoto santo em seus corações? Quinto, preferindo-o acima das coisas mais preciosas, acima da comida. Estimei as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Jó 23:12. Ponto B. Acima das riquezas. A lei de sua boca é melhor para mim do que milhares de ouro e prata. Salmo 119, verso 72. Ponto C. Acima da honra mundana, memorável é a história do rei Eduardo VI, que no dia da sua coroação, quando apresentou diante dele 3 espadas, significando que ele era o monarca de 3 reinos, o rei disse: "Ainda falta uma espada." Ao ser questionado sobre o que era aquilo, ele respondeu: "A Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito e deve ser preferida a esse insígnia da realeza." Sexto, ao se conformar com ele, a palavra é o seu relógio de sol, pela qual ele define a sua vida, e balança na qual ele pesa suas ações. Ele copia a palavra em sua caminhada diária. Um homem piedoso ama a palavra pregada, que é um comentário sobre a palavra escrita. As Escrituras são os óleos e bálsamos soberanos. A pregação da palavra é o derramamento deles. As Escrituras são as especiarias preciosas. A pregação da palavra é a batida dessas especiarias, que causam a fragrância maravilhosa. A pregação da palavra é chamada de o poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios 1:24. Por isso, dizem que Cristo nos fala do céu. Um homem piedoso ama a palavra pregada em parte, pelo bem que encontrou nela. Ele sentiu o orvalho cair com este maná, e em parte por causa da instituição de Deus. O Senhor designou esta ordenação para salvá-lo. Um homem piedoso é um homem de oração. Isto está no texto: todo aquele que é piedoso orará a ti. Salmo 32, verso 6. Assim que a graça é derramada, a oração é derramada, mas eu me entrego à oração. Salmo 109, versículo 4. No hebraico é mais eu oro. A oração e eu somos todo um. A oração é o tráfego da alma com o céu. Deus desce até nós pelo seu Espírito e nós subimos a Ele pela oração. Um homem piedoso não pode viver sem oração. Um homem não pode viver a menos que respire, nem a alma a menos que exele seus desejos a Deus. Assim que o bebê da graça nasce, ele chora. Assim que Paulo se converteu, eis que ele está orando. Atos 9, versículo 11. Sem dúvida, ele orou antes, tendo sido um fariseu, mas foi superficial ou supersticiosamente. Mas quando a obra de graça passou sobre sua alma, eis que agora ele ora. Um homem piedoso está todos os dias no monte da oração. Começa o dia com oração. Antes de abrir a loja, abre o coração a Deus. Costumávamos queimar perfumes doces em nossas casas. A casa de um homem piedoso é a casa de um perfume. Ele a arranja com o incenso da oração. Ele não se envolve em nenhum negócio sem buscar a Deus. Um homem piedoso consulta a Deus em tudo.